Então galera, bora falar do segundo game de Dead Space, ao qual não zerei graças ao PC que usava na época, pois o mesmo faleceu e até hoje estou sem PC, pessoal. Contudo, tô na luta aí para arrumar um novo, tanto que tá rolando essa rifa aqui, olha. Tá sabendo não? Então se liga aí. Fala pessoal, beleza? Olha, finalmente a rifa desse lindo Satoru tá de volta, agora mais barato e com mais prêmios, se liga. Agora os números custam apenas R$10, tá? E além do Figure Action do Satoru, agora vocês concorrem a esses 3 quadrinhos e esse lindo pôster. E caso não saibam, a grana arrecadada irá servir para montar um PC para mim, para produzir mais e melhores conteúdos, com certeza. Não perca tempo e adquira logo seu número, eu garanto que você não vai se decepcionar, porque a qualidade de tudo aqui é realmente impecável. Bora? R$10 por número, gente, me ajuda aí. Isso aí galera, quem puder me ajudar, vou ser grato demais cara, mas quem também não for possível aí, tá valendo do mesmo jeito, tá? Porque sei como anda pra caramba aí, complicado demais pra todos nós, né cara? A gente que rala pra caramba aí o mês inteiro pra infelizmente tirar uma bela de uma merreca, né? Mas bem, bora falar aí de Dead Space e toda ajuda com certeza é muito bem-vinda. Dead Space 2 é de 2011 e também foi desenvolvido pela Visceral Games e publicado pela Electronic Arts, onde novamente saiu para PlayStation 3, Windows e Xbox 360. Esse segundo game está ambientado na Estação Espacial Sprawl, que está baseado na Lua de Titã. A pré-produção do game começou ainda lá em 2008, logo após o lançamento do primeiro Dead Space. O enredo, além de desenvolver e expandir a história da série, foca no estado mental deteriorado de Isaac, com rimas infantis clássicas sendo usadas como motivos para a narrativa e as visões do protagonista. A jogabilidade da continuação foi ajustada com base no feedback dos jogadores e na experiência da equipe de desenvolvedores, além de torná-la mais rápida e ter elementos de ação mais evidentes. Em Dead Space 2 existe a função multiplayer, que foi incluída apenas pelo feedback dos fãs e nos pedidos à Electronic Arts. O game foi anunciado em 2010 e desde então exibiu uma extensa campanha de marketing. Foi complementado por vários outros projetos multimídia, incluindo o romance Dead Space Martyr, o filme de animação Dead Space Aftermath, o jogo spin-off Dead Space Ignition e uma prequela para dispositivos móveis. Uma expansão do conteúdo para download com o subtítulo Severed, e em março de 2011 foi lançado o spin-off Dead Space Extraction. Dead Space 2 foi aclamado pela crítica, pois em análises do jogo elogiaram sua jogabilidade, narrativa, atmosfera, gráficos e design de áudio e nível, com muitos chamando-o de superior ao Dead Space original. O jogo vendeu 2 milhões de cópias durante sua semana de estreia, mas de acordo com entrevistas posteriores com desenvolvedores, a Electronic Arts ficou decepcionada com seu desempenho comercial. Uma sequência direta, Dead Space 3, foi lançada em 2013. Sinopse e trama. Em Dead Space 2 se passa no ano de 2511, 3 anos após os eventos do primeiro jogo. A ação se passa na Sprawl, uma estação espacial construída pelo governo da Terra, nos restos da lua Titã de Saturno, em um período em que a humanidade sobreviveu a quase sua extinção, devido ao esgotamento de recursos pela mineração de outros planetas. Durante os eventos do jogo anterior no planeta AX-8, um artefato chamado Red Marker, que é uma cópia do artefato alienígena do primeiro jogo, e a cópia foi feita pelo governo da Terra durante uma tentativa desastrosa de coletar sua energia. O novo artefato foi descoberto durante uma operação de mineração ilegal. A colônia de mineração foi financiada pela Igreja da Unitologia, o mesmo grupo que adora os marcadores como artefatos divinos e busca um evento de união física e espiritual chamado Convergência. A influência do marcador desencadeou uma doença mental incapacitante na colônia, então o surto de um organismo semelhante a um vírus reanima cadáveres e os transforma em necromorfos, que dominaram a colônia e a nave da mineração USG Shimura no primeiro jogo. Pelos eventos de Dead Space 2,
o incidente do AEGS-8 foi encoberto e novos experimentos com marcadores começaram no Sprawl. Novamente o protagonista é o engenheiro da Concordance Extraction Corporation, Isaac Clarke, mas ele não está só, pois personagens secundários o auxiliam, e eles são Ellie Langford, uma piloto de maquinário pesado da SEC, Nolan Stross, um colega paciente de Isaac cuja exposição ao marker AEGS-8 o deixou louco, e Dana Le Guin, que inicialmente fornece ajuda ao engenheiro. O principal antagonista é o diretor Hans Tiedemann, um administrador do EarthGo encarregado do Sprawl, que inicia um projeto para construir outro marker em uma tentativa de controlar seu poder. Personagens secundários incluem Frank Delir, um hacker enviado por Dinah para resgatar Isaac, e Foster Edgar, um cientista do EarthGo enlouquecido pelo marcador. Isaac também é periodicamente atormentado por visões de Nicole Brannon, sua namorada que morreu em Shimura. O cenário de conteúdo para download DLC Severed segue o sargento Gabe Waller, um oficial de segurança da Sprawl que corre para salvar sua esposa Levine Murdoch dos Necromorphos e do EarthGov. Ambos são personagens que retornam do spin-off Dead Space Extraction. Servindo como o principal antagonista na expansão está o coronel Victor Ballet, oficial superior de Waller. Isaac está sofrendo de demência, induzido pelo marker junto a alucinações violentas. Ele é liberto do asilo por Delir, que é imediatamente morta e transformada em um necromorfo. Isaac escapa, encontrando o Sprawl invadido por necromorfos e seus sobreviventes sendo mortos ou cometendo suicídio devido à influência do marker. Gwyn revela que Tiedemann criou o marker usando os dados na mente de Isaac, usando drogas bloqueadoras de memória em Isaac para evitar que esses dados destruíssem sua mente. Durante sua fuga, Isaac encontra Stross, cujo estado mental é terrivelmente pior que o de Isaac, mas este sabe como acessar os dados do marker e destruir o novo artefato. Gwyn é revelada como uma unitologista enviada para capturar Isaac, mas uma emboscada do EarthGov a mata e Isaac escapa. Ele logo se alia a Ellie, que relutantemente guarda Stross enquanto eles navegam no Sprawl, lutando contra os necromorfos e as tentativas de Tiedemann de contê-los. Isaac é regularmente atormentado por visões de Nicole, que continua pedindo a Isaac para torná-los inteiros, para chegar ao setor governamental do Sprawl, onde Tiedemann está segurando o marker. Isaac é forçado a navegar pelos restos do Ishimura, desencadeando mais alucinações. O estado mental de Stross piora a ponto de atacar Ellie, arrancando seu olho direito com uma chave de fenda, e então ataca Isaac, que é forçado a matá-lo em legítima defesa. Ellie ajuda Isaac a entrar no setor governamental, então ele a engana a bordo de uma nave e a manda embora, não querendo que ela compartilhe o destino de Nicole. Guiado por uma versão passiva de Nicole, ele entra no setor governamental, deixando os necromorfos entrarem para distrair a segurança de Tiedemann. Os necromorfos se reúnem no marker, iniciando a convergência, e Isaac usa uma máquina para desbloquear os dados do marker em sua mente. Ele mata Tiedemann, mas é então forçado a lutar contra uma alucinação final de Nicole, pois ela foi usada pelo marker para cumprir seu desejo de completar a convergência ao se fundir com seu criador, Isaac. Quando o Sprawl começa a entrar em colapso devido aos danos causados pelo marker, Ellie voa e resgata Isaac. Em uma conversa de áudio pós-créditos, dois agentes da EarthGov discutem outros locais que podem estar com o marker. Durante Severed, Waller está patrulhando as minas do Sprawl quando os ataques necromorfos começam. Sem demora, ele avisa sua esposa Lexine que está grávida, e esse aviso acontece enquanto ele retorna para ela às pressas. Waller é traído por seu superior Victor Ballet, que revela que os dois eram sujeitos do programa Oracle, destinado a estudar a sobrevivência de Lexine e Waller ao incidente do AEGS-8 e o uso potencial de seu filho. Barlett, que foi ordenado por Tiedemann a matar todos os sujeitos relacionados ao marker, é mais tarde atacado por dois agentes de alto escalão do EarthGov, chamados Oracles, que levam Lexine.
Weller os persegue, com Lexine escapando em um ônibus espacial quando os Oracles são mortos por necromorfos. Barley lança um ataque final ao Weller antes que ele possa embarcar. Barley é morto e Weller é mortalmente ferido, como o último ato de Weller sendo ajudar Lexine a escapar. Um epílogo revela que o corpo de Gabe foi levado para estudo pelo Uthgov, enquanto a desaparecida Lexine será morta quando for encontrada. Jogabilidade. Em Dead Space 2, as armas podem ser atualizadas usando nós, que são instalados em estações de criação e aumentam seu poder ou munição, nada tão diferente do que conhecemos lá no primeiro jogo. Durante a exploração, itens como pacotes de saúde e nós de atualização, assim como a munição para as armas de Isaac, podem ser compradas em terminais de compras ou coletados no ambiente. No último caso, eles também podem ser encontrados em cadáveres inimigos ou recuperados de caixas. Esquemas de armas também podem ser encontrados, sendo carregados na loja na próxima visita após serem encontrados e permitindo que Isaac adquira novas armas e armaduras. O inventário de Isaac é limitado, com itens excedentes podendo ser armazenados em um cofre ou terminais de salvamento. Junto com a campanha single player, um modo multijogador competitivo separado está incluído. Conhecido como modo Outbreak, equipes de 4 jogadores assumem o controle de uma equipe defendendo o Sprawl, ou um conjunto de 4 tipos de necromorfo cujo objetivo é matar a equipe humana e apresentam controles ligeiramente diferentes. Nos vários modos, a equipe humana recebe objetivos diferentes que vão desde defender um ponto, matar uma equipe necromorfo ou completar uma tarefa técnica atribuída. A equipe humana recebe uma série de 5 objetivos para completar com cada mapa. Cada rodada troca os jogadores entre as equipes humana e necromorfo. Os jogadores necromorfos podem escolher o necromorfo que eles irão gerar, como um Lurker, um Pucker ou um Spitter, ou ainda um membro do pack. Os mapas, embora usem os locais de Sprawl mencionados na campanha principal, são exclusivos do multiplayer. Completar partidas recompensa pontos de experiência, desbloqueando recompensas personalizadas para cada lado até o limite de nível 60. Desenvolvimento e cenário. Ao criar as cenas, a maioria dos capítulos foi feita sem cortes bruscos, em vez disso, sendo mesclados à jogabilidade. A captura de movimento para sequências da história foi supervisionada por Ledford, enquanto as cenas foram primeiro ensaiadas e depois filmadas com os atores em trajes de captura de movimento, filmados com mais de 200 câmeras para criar uma visão composta dos personagens durante as cutscenes. Elementos de jogabilidade foram incluídos com base no feedback positivo do primeiro jogo. As principais adições foram ambientes destrutíveis, incluindo para oferecer variedade de jogabilidade e aumentar o realismo e lançar objetos em inimigos, o que permitiu que os jogadores lutassem quando estivessem sem munição. A equipe queria que cada nível fosse único para os jogadores, com pop-ups citando o nível em uma igreja unitologista como um exemplo de manter os jogadores em alerta. O nível Ishimura teve poucos ou nenhum encontro com inimigos para reforçar a tensão e os temas do jogo, com o diretor de arte Ian Miriam rejeitando com sucesso os pedidos para adicionar mais encontros com inimigos. Alguns dos designers de quebra-cabeças e níveis foram atenuados para o lançamento final após feedback negativo dos testadores sobre sua dificuldade. Um dos primeiros conceitos sugeridos foi ter Isaac dando sugestões de voz se os jogadores estivessem lutando contra um quebra-cabeça. O designer diegético da Yu foi transportado do jogo original, com alguns elementos durante a sessão de abertura vinculada à representação do estado mental de Isaac. O multiplayer foi uma das adições mais solicitadas pelos fãs da série, o que foi considerado pela equipe de desenvolvimento enquanto planejavam Dead Space 2. De acordo com o artista Ben Wannat, a incorporação do multiplayer também foi feita para apaziguar a Electronic Arts, que vinha pressionando por um competente multiplayer desde o primeiro jogo para ampliar o apelo de mercado da série. Como um compromisso, a equipe o incluiu como um modo de jogo totalmente separado. ProBST atuou como supervisor da seção multiplayer do jogo. A equipe começou perguntando o que faria o multiplayer se destacar,
escolhendo um cenário colocando uma equipe humana contra necromorfos. A equipe fez referências a outras séries que incorporaram o multiplayer em torno de uma campanha focada em um jogador, incluindo as séries Call of Duty, BioShock, Uncharted e Left 4 Dead. A equipe escolheu tipos de necromorfos jogáveis como base em seu design, usabilidade e potencial para os jogadores aproveitarem. Elementos da história da campanha single player foram incorporados ao multiplayer, mas não de uma forma que estragasse a campanha da história para os jogadores que experimentaram o multiplayer primeiro. A história de fundo de Isaac age como uma possível visão do futuro estado mental de Isaac, além de tocar no tema dos olhos por meio de suas obsessões. Durante a elaboração do roteiro, uma extensa subtrama em torno do Tiedemann foi planejada. Como um participante relutante do projeto Marker, ele teria sofrido de alucinações causadas pelo Marker envolvendo sobreviventes revelados como mortos há muito tempo, dando ao seu arco uma conclusão trágica. Isso foi visto como muito simpático e deixou o jogo sem um vilão central, então ele foi reescrito como um vilão mais convencional. A equipe também expandiu elementos de história de fundo que tinham sido apenas pensadas de forma aproximada para dar suporte à narrativa principal de Dead Space, transformando elementos da história de fundo rascunhos em uma narrativa abrangente e coesa. Assim como no original, as cutscenes padrão foram complementadas com chamadas de áudio entre Isaac e outros personagens e registros de áudio e texto encontrados durante a exploração. A abertura, que mostrava Delirious sendo transformada em um necromorfo na frente de Isaac, foi criada para dar um tom do jogo. Para a cena, um modelo para Delirious foi construído para ser o mais anatomicamente correto possível, com a morte e as transformações sendo um processo complexo. O resto de Delirious foi modelado em Briggs. A mitologia permaneceu como uma parte central da história, com Beaver descrevendo sua representação como um comentário geral sobre como a religião e os cultos organizados podem causar danos e adicionando detalhes para os jogadores sobre seu papel no universo do jogo. Outro elemento que recebeu foco foi o conflito secreto entre Earthgrove e a Igreja da Unitologia, que só havia sido sugerido em partes anteriores da série e se tornou o foco principal do design da história do Sprawl. A equipe também continuou a negar que a religião fosse uma crítica explícita à cientologia, com os termos e estruturas semelhantes mostradas em Dead Space 2, junto com outras mídias sendo coincidentes. A recepção. O primeiro jogo foi muito bem elogiado por sua jogabilidade, mas ainda assim, o segundo jogo ganhou uma melhoria em relação ao original, diretamente em seu controle e velocidade, ao qual foi adicionado extras desbloqueáveis. Reyes chamou a jogabilidade de a verdadeira estrela da experiência, elogiando seu ritmo e mecânica aprimorados, enquanto notava que as pontes de spawn do Necromorph cresciam previsíveis ao longo do tempo. Stapleton geralmente chamou a jogabilidade e a melhoria em relação ao original, apesar de algumas frustrações restantes com a falta de salvamento automático, e Jestrab notou que a jogabilidade permaneceu sólida, apesar de uma mudança em direção à ação e sequências cinematográficas, em vez de uma jogabilidade baseada ali no terror. O multiplayer dividiu opiniões, porque enquanto alguns o chamaram de um bônus agradável, embora superficial, para a campanha single player, outros ali acharam decepcionante ou insuficiente a comparação com a campanha single player. A campanha de DLC Severed recebeu avaliações mistas ou médias, com o Metacritic pontuando com 65 de 100 no PS3 e 57 de 100 no 360. Anthony Gallegos, da IGN, elogiou o combate mais focado na ação relacionada ao personagem e profissão de Waller, mas sentiu falta das sessões de quebra-cabeça e sentiu uma falta de conexão com Waller, apesar de gostar da DLC como uma extensão divertida, embora curta, do mundo do jogo. Dead Space 2 foi elogiado por seu ritmo de jogabilidade, e embora os gráficos fossem iguais ao original, alguns jogadores não gostaram da reciclagem de ambientes do jogo principal, e também acharam a história um tanto desinteressante. Pessoal, o que acharam desse vídeo? Gostaram?
Já jogaram Dead Space 2? Manda aqui nos comentários porque eu quero muito saber. E se curtiu o conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até o próximo vídeo de Dead Space, galera.